Excelente. Gente, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos falar aí de um tema hoje, um tema que vem realmente tirando o sono um pouco aí dos colegas que estão no departamento pessoal, na área de recursos humanos, jurídico também, contábil, que é justamente os efeitos daquelas suspensões ou das reduções de jornada e salário. Afinal, está chegando o final do ano. Quais são os seus efeitos em 13º e também férias, Eu me lembro, inclusive, quando nós fizemos, aqui pela Escola Superior, nós fizemos alguns encontros, para falar da medida provisória 936, para falar depois da conversão em lei, das regras. E esse tema sempre foi questionado na oportunidade, Poxa, mas legal, eu suspendi o contrato. Como é que fica a contagem das férias? Como é que fica a contagem do 13º? Bom, só que naquele momento não se tinha muita coisa consolidada, Então ficava aquela situação, olha, pode ser assim, pode ser assado, mas agora está chegando a hora. Chegando a hora, poxa, o 13º, nós estamos em novembro, em novembro nós temos aí o pagamento do adiantamento do 13º salário, ou pagamento da primeira parcela, como alguns denominam, e agora chega um momento importante. Poxa, os meus empregados tiveram um contrato de trabalho suspenso. Vou computar ou não vou computar esse período? Devo considerá-lo como tempo de serviço ou não devo considerá-lo como tempo de serviço? Ah, o meu empregado tem férias, você vai gozar férias agora. É esse período, vou considerar para as férias ou não vou considerar para as férias? Então, é essa oportunidade de nós batermos um papo, Eu até conversei com a Viviane, aqui, que representa a Escola Superior, para que seja um bate-papo mesmo, uma coisa mais leve, de uma horinha, só para a gente traçar alguns pontos, traçar alguns pontinhos. Bom, para quem já me conhece, que eu já faço bastante tempo treinamentos aqui pela Escola Superior, meu nome é Rogério Henriques, tá? Minha formação é em Direito, especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário, e já atuo aí na área há mais ou menos aos 25, 26 anos aí nessa área de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, tá bom? Quero que vocês fiquem à vontade, mandem seus questionamentos aí pelo chat, a Vivi vai estar modulando, então quero ser breve para que a gente tenha tempo para a gente poder bater um papo ou resolver algumas questões. Tudo bem? Então vamos lá. O que tirou o nosso sono esses dias? Então, quem participa de grupo de WhatsApp, então eu participo de vários grupos de WhatsApp aqui, de e-social, departamento pessoal, recursos humanos, borbulhou essa semana retrasada, 2 atos publicados, Um primeiro foi essa diretriz orientativa do Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, dizendo, olha, nós do Ministério Público entendemos que é essa a regra que deve ser adotada para a suspensão e redução, tanto para o 13º quanto para as férias. E logo em seguida veio uma nota técnica, do Ministério da Economia, da Secretaria Especial, vinculada à Secretaria Especial de Políticas de Desenvolvimento do Ministério do Trabalho, dizendo, olha, não, nós entendemos que é assim. Bom, a gente acha que isso daqui resolveu os nossos problemas. Mas, na realidade, gente, não resolveu totalmente os nossos problemas. Por que não resolveu? Bom, primeiro, nenhum desses 2 itens que eu estou citando aqui para vocês, nem a diretriz orientativa, nem a nota técnica, nenhum dos 2 é lei. Nós não estamos diante de leis aqui, Estamos diante de atos normativos, seja uma portaria, um decreto ou uma lei. Não. Nós estamos diante, primeiro, de uma diretriz orientativa, ou seja, orientativa. É uma orientação do Ministério Público. E nota técnica. A nota técnica também é uma diretriz, também é uma orientação. Então, nenhuma das 2 é lei. Então, a gente não pode achar que a coisa se esgotou aqui, tá? Eu sei que é meio frustrante falar isso, tá, gente? Mas, infelizmente, essas questões, elas serão, com certeza, judicializadas. O que isso quer dizer? Só nós vamos ter uma resposta objetiva ou concreta, talvez daqui a anos, quando o judiciário começar a julgar ações que estejam questionando esses dispositivos aqui. Agora, eu confesso, na minha percepção, no meu entendimento, que eu tenho realmente um viés, assim, mais pela nota técnica do que pela diretriz orientativa.
Mas assim, gente, sempre respeitando os posicionamentos contrários, tá? Eu acho que nesse momento aqui é difícil falar quem está certo ou quem está errado. Embora isso no direito é muito complexo, no direito como em outras áreas também, dizer, não, a minha verdade é absoluta. Não, não existe verdade absoluta, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, no meu ponto de vista, na minha visão, na minha experiência, eu fico mais propenso para a nota técnica do que para a diretriz orientativa. Legal? E por quê? Vamos explicar um pouquinho de cada uma delas aqui. Mas assim, antes de explicar um pouquinho de cada uma delas, eu acho até melhor a gente relembrar um pouquinho dos conceitos do que é suspensão e do que é interrupção. Essa questão sempre foi um dilema, né? O que é suspensão e o que é interrupção. Por quê? E se nós analisarmos, a legislação não é muito clara nesse sentido. Não é claro. Inclusive, há doutrinadores, né? Inclusive há o próprio Maurício Godinho Delgado, né? Que é um dos papas aí do direito do trabalho, que inclusive serve como referência para os grandes nomes hoje do direito do trabalho. Então, muita gente se baseia no Maurício Godinho Delgado. Ele até num livro de 2003, Introdução ao Direito do Trabalho, ele diz que essa questão da suspensão ou da interrupção, ela não tem um fundamento claro e objetivo. É muito usado na doutrina. Então, a doutrina trabalhista gosta muito de usar. Nós temos na CLT, inclusive, um capítulo da CLT, que é o capítulo 4 do título 4, que fala da suspensão ou interrupção. Mas ele não esclarece de uma forma objetiva quando é uma, quando é outra. Então, hoje, vamos dizer assim, um conceito clássico que se utiliza, um conceito clássico, eu digo na doutrina, né? É que na suspensão, a suspensão você suspende o trabalho, então você suspende o trabalho e não há efeitos no contrato, ou seja, não há pagamentos de remuneração durante esse período. Então o contrato fica suspenso. O contrato fica suspenso. Então, suspenso sem qualquer rendimento do trabalho. Bom, suspensões clássicas. Vamos imaginar uma suspensão clássica, por exemplo. O empregado que é preso. O empregado preso, uma suspensão clássica, né? Outro exemplo aqui de suspensão clássica, por exemplo. O empregado, por exemplo, que se afasta por auxílio-doença previdenciário, que é o tal do B31. Durante os 15 primeiros dias, eu pago a remuneração, mas a partir do 16º dia, eu suspendo o contrato de trabalho. Só que esses conceitos são complexos, por quê? Porque há situações em que eu suspendo o trabalho, mas ainda há alguns efeitos no contrato. Como, por exemplo, empregada que se afasta por salário maternidade. Então, há quem sustente a tese que isso não é uma suspensão, e sim uma interrupção. Por que interrupção? Embora ela não esteja trabalhando, ela tem direito a receber a sua remuneração integral. As férias, quando o empregado sai de férias, ele vai descansar seus 30 dias, seus 20 dias, conforme for o caso, e a empresa vai continuar remunerando. Então, isso há quem entenda que é uma interrupção. Ou seja, suspende o trabalho, mas há continuidade do pagamento da remuneração. Então, gente, isso aqui é mais para doutrina, tá? Eu acho que o mais importante é não olhar para a suspensão em si ou a interrupção, e sim olhar os efeitos que ela causa no contrato de trabalho. Então, quais são os efeitos que a suspensão ou que a interrupção causa no contrato de trabalho? Nós temos a nossa CLT, no artigo 4 da CLT, né, artigo 4, até vou compartilhar com vocês aqui, ó. Deixa eu manter essas alterações aqui. Vamos compartilhar aqui, ó, para o compartilhamento. Eu vou compartilhar com vocês a minha CLT. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fechar aqui. Compartilhar, vamos lá. Compartilhar a janela. Deixa eu compartilhar aqui para pegar minha CLT. Pronto, está aqui a CLT. Vamos lá, está abrindo. Tá aqui, ó. A CLT, que eu estou compartilhando com vocês aqui, que é a consolidação das leis do trabalho, no artigo 4º, ele diz o seguinte, ó, computar-se-ão na contagem do tempo de serviço, para os efeitos de indenização e estabilidade, os afastamentos por serviço militar e por motivo de acidente de trabalho.
Então, percebam que aqui o legislador fez questão de trazer um efeito para a suspensão. Ou, como queiram, um efeito para interrupção. Tanto faz, suspensão e interrupção, acho que o termo não é um grande detalhe. Não houve trabalho, mas mesmo não havendo trabalho, aquele contrato continua surtindo um efeito. Então, mas qual foi o efeito? Para indenização e estabilidade. Gente, indenização aqui é aquela indenização da estabilidade decenal do empregado antes da Constituição Federal de 88, que tinha aquele não optante do FGTS. Né? Então, que é a estabilidade decenal. Então, para aquele período, é contado como tempo de serviço. Né? Agora, por exemplo, e para 13º? A lei do 13º não diz que o serviço militar obrigatório é computado para 13º. Tanto que quando o empregado se afasta por serviço militar obrigatório, eu só vou pagar para o trabalhador os avos de 13º dos meses trabalhados, considerando fração igual superior a 15 dias como mês trabalhado. Então, a gente tem que analisar, na realidade, os efeitos e não o motivo em si. Então, suspendeu o contrato, então o empregado não está trabalhando, ok. Quais são os efeitos? Só que esses efeitos têm que ter previsão na legislação. É essa legislação que vai trazer quais os efeitos. Inclusive, é quem sustenta que quando a legislação traz esses efeitos, a gente chamaria isso de suspensão atípica ou suspensão imprópria. Exemplo, o acidente de trabalho. O empregado, quando sofre o acidente de trabalho, quando ele se afasta mais que 15 dias, pela lei do Fundo de Garantia, Lei 8.036 de 90, a lei manda depositar o FGTS. Então, quer dizer, o empregado não está trabalhando, não está tendo trabalho, mas o FGTS continua sendo depositado. Então, continua sendo contado como tempo de serviço para o Fundo de Garantia. Agora, e para o 13º? E para férias? Bom, férias tem uma regra lá no artigo 133. Se for superior a 6 meses, perde. Se for inferior, não perde. Então, percebam, para esse instituto tem os efeitos. Então, aonde que eu quero chegar? Para a suspensão dos contratos de trabalho, tá? Para a suspensão dos contratos de trabalho, que a gente tem aí a previsão, né, da Lei 14.020, né? Para esse, o legislador não colocou os efeitos. Ou seja, nós não temos na legislação dizendo, olha, pessoal, quais são os efeitos da suspensão e da redução no 13º, então não tem. Então, como não tem, começou a surgir essas questões. Aí vem o Ministério Público, o trabalho entende de um jeito, o Ministério da Economia entende de outro. Então, é aí que a gente quer chegar. Mostrar os dois posicionamentos e falar, de repente, qual é aquele que você vai seguir na sua empresa. Legal? Então, primeiro vamos falar um pouquinho da diretriz do Ministério Público do Trabalho. Quais são os argumentos do Ministério Público do Trabalho? Bom, o Ministério Público do Trabalho usou uma linha bem protecionista, bem protetora do trabalhador. Como não poderia ser, gente, não poderia ser diferente, tá? O Ministério Público tem esse viés mesmo, né, de proteção dos direitos sociais dos trabalhadores. Então, assim, a gente não poderia esperar nada diferente disso, né? Acho que se fosse diferente disso, a gente poderia até estranhar. Então, já nessa diretriz orientativa do Ministério Público da União, ele diz o seguinte, que o 13º e as férias não devem sofrer qualquer redução em virtude da suspensão ou da redução do jornal. Então, na visão do Ministério Público, se o empregado ficou afastado 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses afastados por suspensão ou redução, o 13º dele é integral. Isso na visão do Ministério Público da União. Tá? E aí, qual foram os argumentos? Primeiro, interpretação da norma mais favorável ao trabalhador. Que é o tal do indúbio pró-operário. Sim, se usa muito essas questões? Se usa muito essas questões, sem dúvida nenhuma, né? Se usa bastante essas questões no direito do trabalho. Porque na relação empregatícia, é o trabalhador que tem aí que ser protegido em relação ao capital do trabalho, né? E também usando o argumento que a questão é de natureza alimentar. Então, tanto as férias como o 13º têm natureza alimentar. São bons argumentos? São bons argumentos. Ainda, outro argumento usado aí pelo Ministério Público, princípio da alteridade. Poxa, o que seria esse princípio da alteridade? Segundo o Ministério Público,
O empregador é aquele que assume o risco da atividade econômica. Então, se ele assume o risco da atividade econômica, ele não poderia transferir ao empregado esse risco da suspensão, ou seja, o empregado já assumiu a sua parte na suspensão, então caberia à empresa assumir a integralidade tanto do 13º quanto das férias. Outro argumento usado pelo Ministério Público da União, que tanto a suspensão tanto da MP quanto da lei é uma suspensão atípica, ou uma suspensão imprópria. Inclusive, muitos doutrinadores de nome, assim, de ponta mesmo, vêm sustentando essa tese, alegando, por exemplo, que como a empresa, especialmente aquelas empresas que têm faturamento acima de 4 milhões e 800 no ano de 2019, são obrigadas a pagar a tal da ajuda compensatória mensal, embora ela tenha natureza indenizatória, aquilo não deixa de ser um complemento de um rendimento para o trabalhador. Então, há quem sustenta que seria, na verdade, uma suspensão atípica próxima da interrupção. Então, se está próximo da interrupção, por que não computar para férias e para 13º? São bons argumentos, tá? Não estou dizendo que esse argumento vai ser, talvez, o vitorioso, ou talvez seja esse que a empresa vai adotar ou não, tá? Outro argumento ainda, né, da diretriz orientativa. Ela pega a lei do 13º, que é a lei 4.090 de 62, e diz que somente as faltas injustificadas seriam deduzidas do cômputo do 13º. Quer dizer que todas as outras que não fossem faltas injustificadas não poderiam ser deduzidas. De novo, hein, gente? É uma visão do Ministério Público da União. Tá? É lógico, a gente pode não concordar. Eu, particularmente, não concordo. A gente tem que respeitar esses posicionamentos. Afinal, totalmente embasado, com bons argumentos, mas eu, particularmente, discordo. Até porque a lei do 13º diz que você vai receber o 13º para cada mês trabalhado. Né? Então, você ter trabalhado mês igual ou 15 dias no mês para poder contar com aquele ágio. E não fazer a operação inversa, dizer, se não é falta injustificada, então tem que computar. Se fosse assim, o afastamento do serviço militar obrigatório, eu teria que pagar 13º para o trabalhador. E, na prática, isso não acontece. Outro argumento usado pelo Ministério Público da União é o artigo 130 e 131 da CLT, né, dizendo que, olha, não serão considerados como falta ou serviço ao longo do período aquelas justificadas na forma da lei. Tão poucos dias que não haja serviço. Né? Então, como se o fato do trabalhador não prestar o serviço foi uma decisão da empresa de afastá-lo, de suspender, e, portanto, não poderia ser tido como um redutor das férias do trabalhador. Então, assim, gente, respeito todos os argumentos, todas as observações, embora eu particularmente não concorde com a maioria deles aqui, tá? Eu, sinceramente, eu tenho um viés muito próximo ao que está na nota técnica do Ministério da Economia. E por quê? Porque, assim, gente, durante anos, tá, de consultoria, eu sempre orientei que na suspensão do contrato de trabalho, você suspendia os efeitos do contrato. Então, quer dizer, se eu orientei durante anos da minha vida dessa forma, agora, só porque entrou a suspensão da lei 14.020 da MP, agora vai ter que mudar todos os conceitos de suspensão? Eu, particularmente, sou de acordo da nota técnica do Ministério da Economia, mas confesso para vocês, de novo, pode ser que essas questões sejam judicializadas. Ah, mas a minha empresa não quer correr risco nenhum. Gente, se não quer correr risco nenhum, pague integral e ponto final. Correto? Se quiser mitigar o risco, dá para seguir a nota técnica do Ministério da Economia e, se porventura o trabalhador reclamar judicialmente, vamos discutir judicialmente. Ou até uma alternativa que foi criada, inclusive, criada não, né? Foi sugerida pela nota técnica, é que essas questões poderiam ter sido normatizadas por meio das negociações coletivas. Ou seja, a própria negociação coletiva com o sindicato poderia normatizar essas questões. Ou seja, estabelecer dizendo o seguinte, olha, pessoal, então nesses casos, eu posso, por exemplo, né, eu poderia já tratar os efeitos do documento coletivo. E aí o documento coletivo diria se eu cômputo, se vai ter a ver o cômputo ou não para férias do 13º. Mas
a maioria dos documentos coletivos que eu acompanhei, nenhum entrou nesse mérito. Então, joga de novo nas costas dos profissionais, de nós profissionais, tomar decisão. Vai pagar ou não vai pagar? Pela nota técnica, qual que é a ideia? Na suspensão do contrato, então a nota técnica separa, né? Para suspensão tem uma regra, para redução tem outra. Para suspensão do contrato, a nota técnica diz, né, que a suspensão das principais obrigações entre as partes cessa a prestação de serviço e o dever de remunerar. Então, não conta como tempo de serviço. Então, se a própria lei não estabeleceu qualquer efeito para essa suspensão, não conta nem para férias, nem para 13º. Legal? E usa até um argumento, praticamente a mesma lei que a diretriz orientativa usou, só com outro olhar. Né? A própria nota técnica pega a lei do 13º, lei 4.090 de 62, e diz, né, que lá eu só vou receber 1/12 de remuneração de dezembro por mês de serviço. Então, tenho que trabalhar no mínimo 15 dias em cada mês para receber o hábito daquele mês. Então, de serviço. Se a lei tivesse colocado uma exceção, dizendo que esses períodos de suspensão seriam contados como tempo de serviço, a gente estaria discutindo isso aqui. Como a lei não colocou, para mim se trata de uma suspensão típica e não atípica, como alguns vêm sustentando. Legal? Ainda, continuando, né? Considerando que a suspensão suspende os efeitos patrimoniais do contrato, né? À exceção daqueles expressamente previstos em lei, então vamos lá, né? Se eu estou falando aí de afastamento por serviço militar obrigatório, tem que depositar o fundo de garantia, está na Lei 8.036 de 90. Então, esse sim é uma suspensão atípica. Né? Afastamento por auxílio-doença acidentário. Ok. Lei 8.036 de 90 tem que depositar o fundo de garantia. Então, tem um efeito no contrato. Conta como tempo de serviço. Aí, ok. Mas não para suspensão que trata a MP 936, nem a Lei 10.420. Então, essas suspensões, tanto da lei quanto da MP, no meu ponto de vista, são suspensões típicas, são suspensões clássicas. Não há trabalho e não haveria contagem como tempo de serviço. Legal? Agora, se você olhar as questões da norma mais favorável, e eu acho que tem que continuar sendo visto isso, é óbvio, né? Não há nenhum problema, eu acho que a nota técnica acertou nisso, inclusive, a nota técnica do Ministério da Economia, ao dizer o seguinte, não há nenhum problema que as partes estipulem via convenção coletiva, via acordo coletivo, ou via acordo individual, ou até mesmo por liberalidade, o empregador conceda o pagamento do 13º, a contagem para férias. Assim, muitos clientes me perguntaram assim, Rogério, mas os meus empregados estão me pressionando, eles estão querendo o 13º do período da suspensão, o que eu faço? Bom, você tem algumas saídas, né? Então, primeira alternativa, eu não quero criar atrito com os trabalhadores. Paga. Então, quer dizer, por liberalidade, está resolvida a questão. Pronto, não se discute mais. Eu não tenho condições, não tenho caixa para isso. Então, simplesmente vai dizer, olha, pessoal, infelizmente, é suspensão e esse período não vai ser computado. Então, não vai ser computado. Mas se o empregado for para a justiça, aí nós vamos ter que sustentar essa tese no judiciário. E é só o tempo que vai dizer realmente se essa tese, se ela vai ser bem aceita no judiciário ou não. Eu sei que os colegas, né, do departamento pessoal, do recursos humanos, serão aí os portadores da má notícia, né? Ou até os gestores também, né? Porque os empregados vão falar, poxa, mas eu estou olhando aqui meu adiantamento do 13º, e eu estou vendo que veio um valor menor, né? Poxa, mas por que veio menor? A gente vai ter que explicar para ele o porquê que veio menor, porque houve uma suspensão do contrato e esse período não será computado para fins do 13º. E quando eles forem sair de férias, eles também vão ter essa surpresa. Olha, o período não foi computado para as férias. Né? Mas caso a empresa não queira entrar nessas questões, ela pode, por liberalidade, simplesmente assumir esse pagamento. Não há problema nenhum. Agora, resta saber se a empresa quer tomar essa decisão. Ok?
e sempre consultar as convenções coletivas, os acordos coletivos. Eu sei que vai ter muito sindicato profissional pressionando agora para tentar incluir cláusulas obrigando a empresa a pagar essas diferenças. Mas é uma questão de negociação, né? Pode ser convenção, pode ser acordo, tá? Não se esquecendo daquela regrinha do artigo 620 da CLT, hein? O acordo coletivo prevalece sobre a convenção. Então, acordo coletivo, sindicato-empresa, convenção coletiva, sindicato patronal com sindicato profissional. Então, consultem os documentos coletivos para saber se eles têm alguma previsão nesse sentido. Legal? Bom, seguindo, então, a nota técnica, né, do Ministério da Economia, eu vou falar primeiro da suspensão do contrato. Por que suspensão do contrato? Porque a suspensão do contrato tem impacto no 13º. Redução, para mim, não tem impacto, tá, gente? Se você, porventura, reduzir o salário do trabalhador, 25, 50, 70, se você reduzir o salário do trabalhador, isso não impacta o 13º. No meu ponto de vista, por quê? Porque não houve uma suspensão do contrato. Ou seja, houve apenas uma redução da carga horária e, consequentemente, redução proporcional do salário, tá? Então, os meses vão ser computados, é lógico, considerando fração igual ou superior a 15 dias no mês como AVO, né? E sempre levando em consideração que o 13º tem como base a remuneração de dezembro. Então, é a remuneração que ele receberia em dezembro. Então, no meu ponto de vista, ainda que o salário esteja reduzido em dezembro, tem que considerar o valor integral para o 13º. Eu acho que a discussão maior aqui é quanto à suspensão do contrato. Vou dar um exemplo aqui, para esse ano aqui de 2020. Vamos imaginar, então, que eu tive um trabalhador que teve um contrato suspenso por 90 dias, que foi do dia 18 de agosto ao dia 15 de novembro de 2020. Ah, mas eu posso suspender 90 dias? Eu posso suspender até 240 dias. Então, a suspensão é de até 240 dias, o total. Mas aqui eu suspendi 90 dias. Importante, hein, gente? Ah, o empregado perdeu 3/12? Não façam essa análise simplória, tá? Foi 90 dias, então perde 3 meses. Não, eu vou pegar data a data. A suspensão começou no dia 18 de agosto. Então, em agosto, ele já tinha trabalhado mais que 15 dias. Então, o AVO de agosto, ele ganhou o AVO de agosto. Agora, setembro, ele perdeu. Outubro, ele perdeu. Voltou no dia 16 de novembro. Dia 16 de novembro, deu certinho 15 dias em novembro. Então, ele não perde o AVO nem de agosto, não perde o AVO de novembro. Tá bom? Então, esse trabalhador vai receber 10 dozeavos e 13º, tá, gente? Então, não é que ele vai receber aí 9 dozeavos, vai receber 10 dozeavos. Eu tenho que olhar as datas de suspensão e lembrar que a Lei 4.090 de 62, que é a lei do 13º, ela pede para olhar dentro do mês civil para ação igual ou superior a 15 dias no mês, é tido como AVO do 13º. Legal? Suspensão do contrato, como calcular a média de variáveis do 13º? Essa questão vai surgir também, viu, gente? Por quê? Vamos pegar esse exemplo, vamos voltar um pouquinho nessa tela aqui, ó. Vamos imaginar que o empregado tenha feito horas extras. Horas extras, seja empregado comissionista, adicional noturno, né? Geralmente, quando a gente vai pagar a primeira parcela, né? A primeira parcela e tanto também a segunda parcela, ou pagamento final do 13º, adiantamento e pagamento final, nós fazemos uma média das variáveis. Então, como é que eu faria a média das variáveis para essa situação? Eu pegaria as variáveis e dividiria por 12? Eu, particularmente, entendo que não. Para mim, eu pegaria as variáveis e dividiria por 10, tá, gente? Eu não consideraria esses 2 meses para fins de cálculo da média, para não reduzir a média do trabalhador, para fins de cálculo do 13º, tá? Então, já estou, de certa forma, tirando do trabalhador 2 dozeavos. Se aquele trabalhador não teve a oportunidade de fazer a hora extra, o adicional noturno, seria injusto computar esses 2 meses como divisor da média. Então, eu tiraria ele do divisor da média para não prejudicá-lo nessa questão da média do decimal aí do 13º. Então, ao invés de dividir por 12,
eu dividiria por 10 no meu exemplo, tá bom? Mas, de novo, né? Olhem os documentos coletivos para saber se há alguma previsão nesse sentido, ok? Outra questão, empregado com contrato suspenso em dezembro. Poxa, gente, se eu fosse analisar pela literalidade, então quer dizer que se o empregado está com contrato suspenso, ele não vai ter 13º? Não, gente, o 13º é com base na remuneração de dezembro. Então, ainda que ele não receba a remuneração de dezembro, a base é a remuneração de dezembro. Então, ele vai ter direito ao 13º, só que proporcional aos meses trabalhados, considerando fração igual aos 15 dias como alvo do mês. Mas não é porque ele está com contrato suspenso em dezembro que eu tiro dele todo o direito, ou tomo como base um 13º zero. Não faz sentido, tá? Então, tomar sempre como base a remuneração que seria devida em dezembro e pagar os avos apenas dos meses trabalhados, considerando a fração igual ou superior a 15 dias. Ok? Empregado com jornada e salário reduzida em dezembro. Poxa, se o empregado teve jornada reduzida em dezembro, que pode, né? A gente sabe que o estado de calamidade pública vai até o dia 31 de dezembro, né? Claro, aquele decreto legislativo número 6. O empregado está com salário reduzido e jornada em dezembro. Qual vai ser o valor do 13º? Qual que é a base? A base é a remuneração de dezembro, gente. Então, não é para reduzir, tá? É a remuneração de dezembro. E, nesse caso, não há que se falar em tirar os avos do trabalhador, porque não houve a suspensão, houve uma redução de jornada e salário. Então, aqueles meses que houve redução devem ser computados para fins do 13º, olhando a regra geral. Trabalhou fração igual aos 15 dias no mês, é tido como avo do mês. Ok? Férias. Férias em relação à suspensão, férias em relação à redução de salário de jornada. Primeiro, vamos falar de suspensão. Quando o empregado vai sair de férias, a primeira coisa que a gente olha é o tal do período aquisitivo. E o período aquisitivo, a gente olha geralmente a data de admissão do empregado. Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho admitido um trabalhador no dia 16 de fevereiro de 2020. Então, do dia 16 de fevereiro de 2020 até o dia 15 de fevereiro de 2021 seria o seu período aquisitivo de férias. Só que esse trabalhador teve o contrato suspenso. Percebam, hein, gente? Se eu seguir o que está na diretriz orientativa do Ministério Público, eu não faria qualquer mudança nesse período aquisitivo, correto? Se eu seguir o que está na nota técnica do Ministério da Economia, eu faria o seguinte cálculo. Então, vamos lá. O empregado foi admitido no dia 16 de fevereiro de 2020 até o dia 15 de março, 1/12. Do dia 16 de março de 2020 ao dia 15 de abril, 2/12. Do dia 16 de abril até o dia 4 de maio, eu paro o cronômetro, gente. Ou seja, eu faço a suspensão dessa contagem. E aqui ele já tinha trabalhado 19 dias, então eu paro a contagem. Ele entra na suspensão do dia 5 até o dia 3 de julho, 60 dias. Ela não conta para o período aquisitivo. Quando o empregado volta no dia 4 de julho, eu solto o cronômetro novamente. Ele retoma a contagem. Então, eu pego os 19 dias que haviam sido suspensos, com mais os 11, e considero como 3/12. E aqui eu faço o quê? Eu começo uma nova contagem. Ou seja, eu jogo para frente o período aquisitivo do trabalhador. Então, no final, o período aquisitivo do trabalhador vai terminar aqui, ó, no dia 14 de abril de 2021, quando ele vai completar os 12/12. E não no dia 15 de fevereiro de 2021, conforme a orientação da diretriz orientativa do Ministério Público, o Ministério Público da União. Legal? Então, essa seria a orientação do Ministério da Economia, que, inclusive, como já disse para vocês, eu pactuo desse entendimento, do meu ponto de vista, que suspende o contrato de trabalho. Alguns podem até argumentar, mas, Rogério, e aquele artigo 133 da CLT, que diz que só perde o direito às férias quando ficar mais que 6 meses afastado.
Gente, eu não estou falando de perder o direito às férias. Eu estou falando de não computar esse período para fins do período aquisitivo. Perder as férias, perder o direito, ok, está lá no artigo 133 da CLT, está lá no inciso 4, empregado que ficará afastado por mais de 6 meses em auxílio-doença previdenciário ou acidentário. Perfeito. Só que a questão aqui não é perder o direito, é não computar esse período para fins de férias. E essa mesma lógica, gente, no meu ponto de vista, serve tanto para aquisitivo quanto para concessivo, hein? Aí eu preciso dar férias para o trabalhador. Ué, a CLT não diz que a empresa tem 12 meses para dar as férias para o trabalhador? Se esse trabalhador ficou com o contrato suspenso, inviabilizou que a empresa desse férias para ele. Então a empresa também teria uma dilatação para conceder essas férias para o trabalhador sem que incorra naquela questão do pagamento em dobro das férias. Se a empresa puder dar as férias antes, melhor. Se puder usar essa jogada, ainda há um bom argumento jurídico para isso. Ok? Ainda, em relação às férias, tá? Aqui eu já faço uma crítica, tá? Eu já até discordo de alguns posicionamentos que eu andei vendo algumas lives, alguns comentários, né? É o seguinte, o artigo 142 da CLT, ele diz que o empregado receberá nas férias a remuneração do período do gozo das férias. Então, o empregado receberá de férias a remuneração do período do gozo. Então, vamos imaginar um empregado que está com um salário reduzido e jornada reduzida. E eu quero dar férias para esse trabalhador. Gente, eu fico pensando, será que seria compatível eu reduzir o salário do empregado lá em 70%, e aí aproveitar esse momento e dar férias para ele, pagando só 70% da remuneração dele? Gente, desculpa, eu acho que, do meu ponto de vista, a redução de jornada de salário, para mim, é incompatível com as férias. Eu uso essa lógica pensando naquela MP 927, que perdeu a validade, mas qual que era a ideia? As férias eram uma das alternativas para manter a relação de emprego durante a pandemia. E a redução também. Então, eram duas alternativas. As duas alternativas distintas. Então, no meu ponto de vista, se você tem um trabalhador com um contrato de trabalho reduzido, né, jornada reduzida, o que eu faria? Eu suspenderia a redução, daria as férias com base na remuneração integral, correto? E se, quando terminasse as férias, se houver necessidade, retoma a redução de jornada de salário. Mas não conceder os dois concomitantemente. Porque se fosse assim, gente, já pensou? Eu dou uma suspensão de contrato e dou férias ao mesmo tempo. Então não vou pagar nada de férias, porque se ele está com o contrato suspenso, não tem qualquer remuneração durante o período de gozo. No meu ponto de vista, são institutos incompatíveis, eu evitaria conceder dessa forma. Legal? E da mesma forma do 13º, como é que ficaria a média das variáveis? Gente, para hora extra, para adicional noturno, o que a gente tem que pensar? A média é do período aquisitivo e não do período concessivo, tá? Dos últimos 12 meses. Então, está no artigo 142 da CLT. Toda vez que a variável for quantificada em unidade, a média do período aquisitivo. Eu pego essa média e aplico o valor da hora, ou o valor da hora extra, do jornal noturno, do momento do gozo das férias. Então, aqui talvez você esteja poucos problemas em relação a essa média. Agora, se fosse comissões, e comissões não dá para quantificar em unidade, comissão é só em valores. Aí a média seria dos últimos 12 meses. Aí a pergunta, seriam 12 meses efetivos ou seriam só os últimos 12 meses tirando a suspensão? Aí, se for tirar a suspensão, você dividiria por 10, por 8, conforme o caso. Mas o ideal é fazer uma média mais benéfica para o trabalhador e não tirar para a média esses meses de suspensão, senão você vai reduzir muito o valor que o empregado vai receber de férias. Legal, gente? Tudo bem? Vamos lá, perguntas? Temos aqui alguns minutinhos para a gente poder interagir. Temos 20 minutinhos aí. Viviane, temos alguma questão? Tem sim, Rogério. Vamos lá? Quer que eu faça para você? Por favor. Você está aqui já no chat? Sim, o Felipe está perguntando,
uma pessoa estando recebendo auxílio-doença tem direito ao 10º? Então, vamos lá. Ó. Uma pessoa recebendo auxílio-doença... Agora aqui, Felipe, tem uma diferenciação aqui, uma discussão boa, tá? Seria o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário. Tá? Então, vamos falar primeiro do auxílio-doença previdenciário, que é o B31. A Previdência Social já paga um benefício chamado abono anual. O que é esse abono anual? Nada mais é do que um 13º do benefício. Então, a empresa só ficaria responsável pelo pagamento dos avos trabalhados na empresa, considerando como trabalhado aqueles 15 primeiros dias do atestado médico, tá? Então, só suspenderia a partir do 16º dia. Então, a empresa só vai pagar os avos de 13º dos meses em que o empregado trabalhou, fração igual ou superior a 15 dias, considerando os 15 primeiros dias de atestado médico, e o período de afastamento por auxílio-doença previdenciário será pago pela Previdência Social. Bom, ok? Agora, e se for auxílio-doença acidentário, Felipe? O auxílio acidentário tem uma discussão aí, tá? Uma discussão que eu vou citar para vocês aqui. É uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, número 46. Essa súmula 46 diz que as ausências por acidente do trabalho não podem prejudicar o 13º salário. Então, há quem interprete essa súmula 46 entendendo que a empresa deveria pagar um complemento da diferença do abono anual que o empregado recebeu e o quanto ele receberia na empresa. Tá? Mas isso se for auxílio-doença acidentário, que é o B91. Eu, particularmente, entendo que a súmula não está se referindo ao benefício, e sim aos 15 primeiros dias. Mas há quem interprete de uma forma mais ampliativa, tá, Felipe? Então, no meu ponto de vista, eu só pagaria os avos dos meses efetivamente trabalhados, considerando como mês trabalhado os 15 primeiros dias de atestado médico e sempre a fração igual ou superior a 15 dias. Então, eu não pagaria os avos de afastamento por benefício previdenciário. Legal? Mais alguma questão, Vivi? Enquanto não, aqui no chat não. Então, ok. Pessoal, se alguém quiser ficar à vontade. Virgem, se alguém quiser abrir o áudio, fique à vontade, viu? Se tiver alguma questão, podem ficar à vontade, tá? E a súmula que eu falei é a súmula 46 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Súmula 46, ok? Um outro argumento que está se usando muito aí também dizendo o seguinte, mas nessa primeira parcela do 13º agora, no dia 20, né? E se de repente eu pagar o valor proporcional e quiser depois compensar com o 13º integral, me arrepender no dia 20? Gente, também não tem problema, tá? Poxa, no dia 30 de novembro agora eu vou pagar um valor um pouquinho menor, porque eu interpretei que eu tiraria os avos. E eu quero complementar um valor maior no dia 20 de dezembro. Gente, se for uma regra que vai beneficiar o trabalhador, eu não vejo problema nenhum, tá? Agora é lógico, sempre sustentando a sua tese. Não vai usar dois pesos e duas medidas, né? E quanto mais incertezas você tiver, pior será o cenário aí numa ação trabalhista, né? Especialmente, por favor, hein, gente? Não vamos adotar critérios diferentes, né? Para determinados trabalhadores, eu vou pagar o 13º integral. Para outros trabalhadores, eu vou descontar a suspensão. Não façam isso, tá? Porque aí você está ferindo aí alguns princípios de igualdade, isonomia, discriminação, tratando trabalhadores de forma diferenciada. Então, teria que ser uma regra igual para todos os trabalhadores, tá bom? Eu particularmente, assim, eu confesso a vocês que quando eu comecei a analisar a medida provisória, a MP 936, eu ouvi muitos juízes do trabalho, juízes que eu admiro, inclusive, né? Se a gente pegar aí o professor Homero Batista e Silva, né? A professora Voila, né? Que é a desembargadora aposentada do Rio de Janeiro, né? Eu escutei bastante pessoal comentando no início, e você via que havia divergência entre essas partes. Então, percebam, juízes do trabalho, com larga experiência, divergindo. Pô, é salutar? Lógico que é salutar. Quer dizer, um entendendo que era uma suspensão atípica, ou uma suspensão imprópria, que deveria contar, e o outro entendendo que não pode computar, porque é suspensão do contrato. Então, percebam,
Se juízes do trabalho estão divergindo em relação a essa questão, poxa, para nós vai ser natural essa divergência. Então, acho que o primeiro ponto nessa questão é respeitar o posicionamento contrário. Então, a gente tem que respeitar o posicionamento contrário. Agora, é lógico, não é? Precisa tomar uma decisão dentro da empresa. E essa decisão tem que ser uma decisão única. Agora, se essa decisão vai ser a mais acertada ou não, isso faz parte da gestão de riscos, viu, gente? Não tem jeito. A gente tem que tomar uma decisão. Com certeza, o empregador ele vai, né, nos questionar, fala aí, paga ou não paga? Eu tenho meu posicionamento. Para mim, suspensão não vai contar, nem para aves de férias, nem para aves de 13º. Ah, mas se eu tiver trabalhadores, por exemplo, está se discutindo também. Trabalhador aposentado. Trabalhador aposentado, a própria lei 10.420, né, a 14.020, perdão, foi a conversão da MP, ela diz que o aposentado pode entrar na suspensão desde que a empresa pague o valor do benefício emergencial, o valor integral do benefício emergencial, e se a empresa tiver um faturamento acima de 4.800.000, além dos 30%, o complemento tem que dar o valor do benefício emergencial. Perceba, a empresa está dando ao trabalhador quase uma licença remunerada, quase. Só não é uma licença remunerada, por quê? Porque não se trata de uma verba de natureza salarial, e sim uma verba de natureza indenizatória. Então, há quem sustente que, nesses casos, seria justo computar o período. Eu, particularmente, não concordo. Para mim, é suspensão. Para mim, o auxílio, aquele auxílio emergencial, aquele valor daquela ajuda mensal compensatória, a própria lei coloca que tem natureza indenizatória. Outro argumento muito bom também que está sendo usado, né, para quem segue a linha da nota técnica do Ministério da Economia, é o seguinte: a própria Lei 14.020 diz que o Ministério da Economia vai editar atos normativos disciplinando as questões da suspensão e da redução. Tudo bem que uma nota técnica não é um ato normativo, mas já demonstra uma tentativa do Ministério da Economia de tentar arrumar, normatizar essas questões. Então, é um bom argumento também. E nós tivemos algo parecido com o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Quando ele saiu, a lei não deixou muito claro em algumas questões, e nós tivemos aquela nota técnica, número 184, do então Ministério do Trabalho, que até hoje é muito usada até no judiciário. Eu vejo juízes do trabalho citando a nota técnica número 184 para fundamentar suas decisões ou seus argumentos. Então, quer dizer, então não é que a nota técnica do Ministério da Economia é totalmente desprezível assim como a diretriz orientativa do Ministério Público não é desprezível, né? Tudo depende da posição que a empresa quer seguir nesse segmento. Tá bom, gente? Viviane, eu acho que não temos mais uma questão, não é isso? Então eu vou encerrar por aqui. Vivi? Podemos encerrar, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Então não temos, então. Opa. É bastante esclarecedora, Rogério, tua apresentação. Eu gosto bastante quando você traz esse, não só o problema, né, mas caminhos. Gosto bastante quando... Bom, você tem essa metodologia, né, que a gente gosta bastante aqui. Queria te agradecer por esse tempo dedicado, agradecer o pessoal também que participou. E a gente tem agenda de treinamentos, eu vou colocar aqui para você no chat. No mês que vem o professor Rogério está com alguns cursos conosco, então aproveitem. Legal, Vivi. Viviane, muito obrigado também pela oportunidade. Agradecer também imensamente aí aos participantes. Espero ter colaborado um pouquinho com essas questões. Vamos aguardar, é lógico, cenas dos próximos capítulos, tá? A gente tem aí essas questões, mas nada impede, por exemplo, que em breve nós tenhamos aí alguma publicação, algum ato normativo, algum projeto de lei que seja convertido tratando dessas questões, tá? Mas, para esse momento, o que nós temos para esse momento são essas considerações, tá bom, gente? Muito obrigado, uma excelente semana a todos, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau, gente. Até mais.